Neste vídeo, vamos revelar o poder do sal como uma arma na guerra espiritual. Vamos falar de forma clara e simples para que todos possam entender o seu uso puro e correto. Preste atenção. Você sabia que existem 3 coisas que você pode fazer com o sal para quebrar toda maldição e trazer bênçãos de abundância sobre você? Por que você acha que Jesus disse aos seus discípulos que vocês são o sal da terra? Fique até o final deste vídeo, porque lá eu vou mostrar a resposta e garanto que você ficará maravilhado com as revelações do sal como uma arma espiritual. Primeiro, devemos reconhecer uma verdade absoluta. Tudo foi criado por Deus, através dele e para ele. Nada existe fora de sua vontade, e isso implica que Deus criou o sal com um propósito. Não há absolutamente nada neste mundo que não tenha sido criado pela poderosa mão de Deus. Por ele, todas as coisas foram feitas. Essa verdade ressoa em cada grão de sal, em cada gota de água, em cada faísca de fogo. Deus concebeu o sal antes mesmo da própria vida. Em Gênesis, lemos que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. O sal, sendo um mineral, foi criado desde o início. A igreja muitas vezes evita discutir que Deus concede autoridade não apenas aos seres humanos, mas também às plantas, animais e elementos. Cada coisa tem um propósito divino. Considere o fogo e a água. O fogo tem a autoridade de consumir tudo o que toca, enquanto a água tem a autoridade de dar vida. Da mesma forma, o sal recebeu a autoridade de temperar e preservar. O fogo devora, a água dá vida, o sal preserva e purifica. Cada um é um instrumento nas mãos do Todo-Poderoso. Vamos refletir profundamente. Todos os elementos do mundo têm um propósito divino. Assim como o sal preserva os alimentos, ele não preserva também nossa fé em tempos de provação? Gostaria de fazer uma breve pausa para encorajá-lo a compartilhar sua experiência com o sal nos comentários. Muitos de vocês se inspiram e se fortalecem ao ouvir o testemunho de outros cristãos. Muitas pessoas encontraram alívio e cura através do seu uso. Por exemplo, uma irmã viu uma mudança milagrosa em sua vida após ungir suas mãos com sal. Você se sentiu melhor depois de usar o sal em oração? Conte-nos sua história e como Deus agiu em sua vida através deste poderoso mineral. Vamos continuar com o vídeo. As pessoas na antiguidade acreditavam que o sal tinha um poder incrível. Ele preservava a carne, temperava os alimentos e, surpreendentemente, era usado como moeda na Roma antiga. Os funcionários públicos eram pagos com sal, daí a palavra salário. Jesus falava em parábolas para ensinar, mas nem tudo é simbólico. Óleo, pão e vinho desempenham papéis sagrados na fé cristã. Então, por que aceitamos o uso do óleo sem problemas, mas duvidamos do poder do sal? Alguns acham que o sal é algo maligno, usado em rituais obscuros. Isso é uma mentira do inimigo. Lembre-se de João 10. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. O inimigo quer roubar a verdade sobre o sal. O espiritual se manifesta no físico. Deus usa o que ele criou para cumprir sua vontade. Considere o exemplo do óleo. O óleo de unção é mencionado 20 vezes nas Escrituras. Foi usado no Antigo Testamento para derramar sobre a cabeça do sumo sacerdote e seus descendentes. Também sobre o tabernáculo e seus utensílios para marcá-los como santos e separados para Jeová. Você pode ler exemplos disso em Levítico 8 e Êxodo 25. Mas os judeus foram estritamente proibidos de reproduzir o uso do óleo de unção para uso pessoal, como lemos em Êxodo 30. A receita do óleo de unção continha mirra, canela e outros ingredientes naturais. Não há indicação de que o óleo ou os ingredientes tivessem algum poder sobrenatural. Não era o óleo que tinha poder sobrenatural, mas a obediência a Deus no ritual que demonstrava santidade. Se Deus te ordena a ungir com óleo, faça isso. Vamos refletir profundamente. Deus nos chama a usar suas criações com propósito. Se Ele nos diz para ungir com óleo,
fazemos isso. Por que não fazer o mesmo com o sal? Estamos ignorando uma arma poderosa que Deus nos deu. O sal, assim como o óleo, tem um lugar sagrado quando o usamos de acordo com a vontade de Deus. Mateus 5 diz: vocês são o sal da terra. Não permitamos que o inimigo roube essa verdade de nós. Apenas 4 passagens do Novo Testamento mencionam a unção com óleo. Em Lucas 7, Maria unge os pés de Jesus em adoração. Em Tiago 5, os anciãos da igreja ungem os doentes para curá-los. Em Hebreus 1, Deus unge Jesus com o óleo da alegria, declarando: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Esses atos nos mostram que Deus usa o material para refletir o espiritual e cumprir sua vontade. Considere outro exemplo, a vara de Moisés. Deus concedeu poder à vara que Moisés carregava em suas mãos para manifestar seu poder. E Jeová perguntou: o que é isso em sua mão? Moisés respondeu: uma vara. Então Jeová disse: joga-a no chão. Moisés jogou-a no chão e ela se transformou em uma serpente, e Moisés fugiu dela. Por isso eles acreditarão que Jeová apareceu a você. Os profetas usaram água, sal, óleo, mantos e varas em seu ministério. Eles não adoravam esses objetos, mas os usavam como ferramentas em atos proféticos. Eles entendiam que o uso cotidiano desses elementos poderia transformá-los em meros rituais religiosos. Tudo o que discutimos é baseado na Bíblia. Nada foi alterado. É simplesmente a palavra de Deus. O inimigo é um usurpador. Em alguns países disse "está salgado" para se referir a alguém com má sorte, associando isso à feitiçaria, porque se sabe que bruxas usam sal para amaldiçoar. Negar essas práticas seria ignorar a realidade do mal no mundo. Pessoas más e perversas existem. Não há magia branca que venha de Deus. Todo ato que não é guiado pelo Espírito Santo e pela Bíblia é feitiçaria. O inimigo, como usurpador, imita e corrompe o que Deus cria, tentando usar as armas de Deus para seu benefício. Satanás ofereceu a Jesus os reinos do mundo, uma autoridade roubada do homem. Mateus 4 registra como o tentador ofereceu a Jesus os reinos do mundo. Embora esses tenham sido dados ao homem por Deus, novamente ele o levou a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor, e disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Mas o homem, através de sua desobediência, foi despojado dessa autoridade, permitindo que Satanás usurpasse os reinos do mundo. Vamos refletir profundamente. Estamos cientes de como o inimigo tenta corromper o sagrado? Usamos as ferramentas que Deus nos deu com reverência e propósito? Vamos sempre lembrar que o material pode ser um reflexo do espiritual e que nosso dever é usar essas ferramentas com fé e obediência a Deus, como está dito em Efésios 6. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os governantes, contra as autoridades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia sugere que Deus e seus profetas foram os primeiros a usar o sal após a criação do mineral. A história de Sodoma e Gomorra, contada em Gênesis 19, é bem conhecida. Ló, buscando prazeres mundanos, sem a orientação de Deus, escolheu viver nessas cidades depravadas. A depravação sexual e o pecado chegaram até o céu. Deus puniu a esposa de Ló por sua desobediência, transformando-a em uma estátua de sal. Aqui, o sal foi usado para punir o pecado da desobediência. Não foi Satanás, mas Deus quem usou este mineral para exercer sua justiça. Em Levítico 2 está escrito: tempere todas as suas ofertas de cereais com sal. Não deixe de fora o sal da aliança do seu Deus de suas ofertas de cereais. Adicione sal a todas as suas ofertas. Aqui, Deus ordena ao homem que polvilhe sal em todas as ofertas.
todas as ofertas significa que não há exceções e não deixe de fora enfatiza a perpetuidade dessa prática para os israelitas. Salgar as ofertas era obrigatório para purificar as impurezas. Esta passagem revela outra qualidade do sal, a purificação. Em Crônicas está escrito: não sabeis vós que o Senhor, o Deus de Israel, deu o reino sobre Israel a Davi e a seus descendentes por uma aliança de sal para sempre. Deus estabelece alianças com o homem usando ferramentas simples e naturais como o sal. Este versículo mostra outra qualidade do sal, a aliança perpétua. Vimos 3 principais atributos do sal no reino espiritual: purificar, aliança e maldição. Essas qualidades revelam a profundidade e o propósito divino no uso deste mineral. Agora, vamos refletir um pouco. Por que a bruxa usa sal para feitiçaria? Elas usam precisamente este elemento porque estão cientes do atributo espiritual que o sal representa, sabendo que é um mineral criado pelo Deus Todo-Poderoso que transcende tanto o mundo material quanto o espiritual, e que foi dado essas 3 autoridades específicas, e se usado contra ele, pode causar danos significativos. O inimigo tem tentado fazer com que os cristãos e o mundo inteiro acreditem que o sal é um instrumento do mal usado apenas por feiticeiros. Mas hoje você entenderá que o sal não é apenas uma ferramenta enferrujada usada apenas no Antigo Testamento e esquecida. Hoje você saberá que a aliança do sal é eterna, e se os cristãos pararam de usá-lo, é porque foram astutamente enganados. Hoje é o dia em que você diz basta às enganações. Hoje é o dia da verdade. Glória a Deus. Sal e a maldição. No início do estudo, vimos que a esposa de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Isso está intimamente relacionado a Sodoma e Gomorra. Em Deuteronômio 29 menciona: e as gerações vindouras, os vossos filhos que surgirão após vós, e o estrangeiro que vier de uma terra distante, quando virem as pragas daquela terra e as suas doenças com as quais o Senhor a afligiu, o enxofre e o sal, queimando toda a sua terra, não será semeada, nem produzirá, nem crescerá nela qualquer erva, assim como na destruição de Sodoma e Gomorra, que o Senhor destruiu em sua ira e indignação. O enxofre e o sal são símbolos de maldição sobre a terra, impedindo que qualquer erva cresça. O sal, junto com o enxofre, destrói. Agora entenda por que os feiticeiros usam sal. O que era originalmente para a justiça, hoje é usado contra os filhos de Deus, não porque o sal seja maligno, mas porque abandonamos os atos proféticos e os instrumentos que nos foram dados. O sal é nossa herança. Se você é um verdadeiro filho de Deus, não deve temer o feiticeiro que usa sal contra sua casa, trabalho ou negócio. Você tem a autoridade para desfazer qualquer feitiçaria e revogar maldições. Sofonias 2 diz: portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, um campo de urtigas e um poço de sal, e uma desolação perpétua. O remanescente do meu povo os saqueará, e o remanescente do meu povo os possuirá. O sal se relaciona com Sodoma e Gomorra, Moabe e Amon. Moabe e Amon são filhos do incesto entre Ló e suas filhas, nascidos após a destruição de Sodoma e Gomorra. Este ato de depravação produziu 2 povos ímpios que continuamente guerreavam contra Israel. A perversão sexual traz maldições sobre gerações. Muitos não entendem por que suas famílias enfrentam problemas, casamentos fracassados ou abuso. A raiz pode estar nos atos imorais dos ancestrais. Muitas vezes não entendemos por que há certos problemas em nossas famílias, ou por que nossos filhos não conseguem ter um casamento bem-sucedido, porque há estupradores e vítimas no ambiente familiar, mesmo sendo cristãos. Esta é, sem dúvida, uma situação lamentável.
A causa pode ser a degeneração herdada através dos atos imorais de nossos ancestrais. Para liberar seus filhos dessas maldições, o versículo anterior de Sofonias oferece uma resposta. Pegue o sal consagrado a Deus e repita esta oração. Meu Pai, Deus de Israel, obrigado por me encontrar e me dar a tua palavra. Perdoa os pecados da minha família, dos meus avós e dos meus pais. Perdoa a depravação sexual da minha família. Hoje pego o sal consagrado ao teu altar e seco o mal que até hoje pesava sobre minha família. Eu espalho o sal sobre o meu ventre. A desolação deixou o lugar onde o pecado de Sodoma e Gomorra habitava. De hoje em diante, deixarei toda a maldade para que tua verdade, tua piedade e tua misericórdia reinem sobre mim e minhas gerações. Em nome poderoso de Jesus. Amém. O sal é o único elemento na Bíblia usado tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. É uma arma de Deus herdada por seus filhos, mas o inimigo a usa contra nós. Não tema. Jesus disse: Vós sois o sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Na Bíblia, o sal aparece em contextos de maldição e de bênção. O Salmo 107 diz: Ele transformou rios em um deserto, fontes em terra sedenta e terra fértil em deserto salgado, por causa da maldade dos que viviam ali. O sal marca a terra estéril como punição pela maldade. Os cristãos raramente usam sal para amaldiçoar, o que é bom, pois devemos ter amor genuíno. No entanto, um filho de Deus deve saber quando usar o sal para a guerra e quando para a paz. O sal é uma arma tanto de guerra quanto de paz. Aqui, focamos no sal como uma arma de guerra. Um exército é feito para a proteção de um país e será usado no momento oportuno, quando um invasor tentar tomar o território pela força. Enquanto os invasores não tentarem tomar o país, o exército permanece em um estado passivo, mas sempre preparado para a guerra. Infelizmente, na guerra espiritual, o inimigo já está atacando o território cristão, e o sal deve ser usado para amaldiçoar o exército inimigo. Pegue o sal consagrado a Deus e espalhe em sua casa, seu bairro, sua cidade. Agora convido você a fazer esta oração com autoridade. Meu Pai, Deus de Israel, neste dia eu pego o sal da aliança e o espalho por toda a minha cidade, casa, bairro, igreja, e seco todas as obras do inimigo, toda feitiçaria, toda idolatria. Desfaço todos os pactos que o feiticeiro e a bruxa fizeram sobre esta cidade e dou um ultimato ao feiticeiro. Se ele não se arrepender de todo o seu mal, ele próprio cairá sob a mão poderosa do Deus vivo. Eu amarro o homem forte em nome de Jesus e amarro todo espírito de vingança que deseja vir contra mim e os meus. E a partir de hoje e para sempre, a maldade nunca mais se levantará nesta cidade. Em nome de Jesus, que assim seja escrito e que assim seja feito. O sal é poderoso. Eliseu foi até a nascente das águas, lançou sal e disse: Assim diz o Senhor, purifiquei estas águas, não haverá mais morte nem esterilidade. Este é o versículo mais lembrado sobre o sal. Eliseu, um homem com porção dobrada do Espírito, usou o sal que Deus lhe deu e curou as águas em nome do Senhor. Ezequiel 4 diz: Quando terminares de fazer expiação, oferecerás um novilho sem defeito e um carneiro sem mácula. Os sacerdotes aspergirão sal sobre eles e os oferecerão como holocausto ao Senhor. Os animais oferecidos a Deus tinham que ser purificados com sal antes de serem queimados. Isso mostra a importância do sal nos rituais de purificação do Antigo Testamento. Pense no dinheiro. Ele passa por muitas mãos antes de chegar ao altar de Deus como oferta ou dízimo. Você sabe por onde esse dinheiro passou? Talvez por ladrões, assassinos, contrabandistas, bordéis, casas de feiticeiros, etc. O sal consagrado a Deus
É uma arma de purificação capaz de purificar o dinheiro que você traz ao altar. Regra de ouro. Se você quiser consagrar sal para Deus, pegue-o com reverência e respeito. Se você comprar sal para consagrar, compre um pacote inteiro e dedique 100% ao serviço de Deus. Use este sal para nada mais. Use-o única e exclusivamente para honrar a Deus. Você não pode usar uma parte para Deus e outra parte para cozinhar. Entenda que você comprou o sal unicamente para ser usado no altar. Assim como você dedica o sal comprado unicamente para Deus, também deve ser o recipiente que você usa. Não procure uma garrafa velha em casa. Compre um recipiente novo e dedique-o especialmente para honrar a Deus. Essa mesma regra deve ser aplicada com o óleo. Muitas igrejas, ao receberem dízimos e ofertas, aspergem sal sobre eles e oram a Deus para que sejam purificados de toda impureza, como explicado em Levítico 2. E embora nem todas as igrejas pratiquem esse ato profético, há pessoas que entendem que o trabalho de suas mãos deve ser puro. Portanto, antes de dar o dízimo, eles o purificam em casa, usando o sal que foi consagrado para essa tarefa. A aliança, como está dito em Números 18, diz: todas as ofertas elevadas das coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, eu as dei a ti, e a teus filhos e a tuas filhas contigo, por um estatuto perpétuo. É uma aliança de sal para sempre diante do Senhor, para ti e para tua descendência contigo. Estamos lendo a mesma Bíblia. Aqui diz uma aliança perpétua de sal. A aliança de sal permanece válida hoje e continuará para aqueles que honram a Deus. E você pode dizer, mas isso era para os israelitas. Bem, eu digo a você que você é um ramo enxertado sob o amor do mesmo Pai que dá àqueles que o buscam nas Sagradas Escrituras. O sal, por suas qualidades como conservante, simboliza durabilidade e lealdade, o eterno, e é usado como um sinal da aliança. A essência de uma aliança é que ela seja perpétua, e, portanto, o sal é um símbolo apropriado para isso. No Oriente, porque o sal evitava a deterioração, tornou-se um símbolo da estabilidade e permanência da amizade. De acordo com os costumes antigos, um vínculo de amizade era estabelecido ao se comer sal. Pegar sal e colocá-lo em uma refeição compartilhada entre duas pessoas é uma garantia de amizade duradoura, uma promessa de fidelidade perpétua, garantindo a solidariedade contínua das partes envolvidas. Duas pessoas que compartilhavam uma refeição temperada com sal comprometiam-se a não trair ou prejudicar uma a outra. Dizia-se que sempre que alguém comia por meio de uma refeição o sal de um homem, eles se tornavam amigos para a vida. O Eterno queria que todo sacrifício fosse um lembrete do relacionamento com Ele. Quando alianças eram feitas, as partes muitas vezes comiam juntas, incluindo sal, que denotava lealdade e fidelidade perpétua à aliança celebrada. Portanto, entendia-se que uma aliança de sal deveria ser cumprida sem falhas. Números 18 menciona que o não cumprimento ou a traição da aliança de sal era frequentemente punível com a morte. Em uma ocasião, um historiador americano estava pesquisando em uma cidade no Oriente Médio e, sem perceber, a noite caiu sobre ele. Sabendo quão perigosas eram aquelas estradas à noite, ele decidiu se aproximar de uma das tendas ao longo do caminho. É provável que esta tenda que ele encontrou pertencesse a pessoas que roubavam viajantes que se perdiam, mas ele não se importou. A noite estava fria e o perigo espreitava. O americano, ao se aproximar da tenda, falou com o dono, dizendo-lhe que a cidade para a qual estava indo ainda estava longe e que era muito perigoso continuar na estrada à noite, pois ele poderia se perder ou coisa pior. O homem da tenda lhe disse: "Você não sabe que sou um ladrão? Como sabe que não vou te matar e roubar o que você carrega?" "Sim, eu sei que você é um ladrão", disse o viajante, "mas farei uma aliança de sal com você.
Então o ladrão respondeu: venha, passe bendito do Senhor, e sente-se. O ladrão colocou pão na mesa e o temperou com sal, e ambos comeram. Na manhã seguinte, o americano se levantou e o ladrão estava vigilante na tenda, cuidando dos pertences de seu hóspede. O ladrão contou os pertences do viajante e os devolveu todos gentilmente. O americano entrou em seu veículo e continuou sua jornada escoltado pelo ladrão, que o acompanhou e o protegeu até a cidade de destino. O ladrão sabia que fazer uma aliança de sal com um homem é um serviço a Deus, e ele a honraria até o dia de sua morte. A aliança de sal no Oriente ainda é válida hoje e é um acordo mútuo válido até o fim dos tempos, mesmo após a morte de um dos aliançantes. Um comerciante vai ao campo para comprar 100 ovelhas, mas ao chegar, percebe que o pastor tinha 300 ovelhas e queria vender todas. O comerciante percebe que não tem dinheiro suficiente para comprar todas. Então, o pastor lhe diz: vamos fazer uma aliança de sal com a promessa de que eu lhe darei as 300 ovelhas, e você, dentro de 60 dias, me pagará pelas 200 restantes. Ambos concordam e fazem uma refeição temperada com sal. O comerciante leva as 300 ovelhas. 30 dias depois, o comerciante morre, mas seu filho estava ciente da aliança que seu pai tinha com o pastor. Ao completar 60 dias, o filho do comerciante honra a aliança que seu pai fez com o pastor e paga o restante do dinheiro devido. Quero que você entenda isso claramente. A aliança de sal é um compromisso mútuo entre Deus e o homem, um relacionamento equilibrado. Você não pode dizer ao Senhor que está fazendo uma aliança com Ele e depois viver como bem quiser. Deus honra aqueles que o honram. Sua promessa é que ele será seu filho e ele, seu pai. No entanto, deve-se lembrar dos mandamentos de seu Deus. Êxodo 20 fala do Vale do Sal, onde a vitória pertence àqueles que lutam por sua bênção. Segundo Samuel, Davi se tornou famoso quando voltou de derrotar 18.000 arameus no Vale do Sal. Ele mesmo matou 10.000 edomitas no mesmo vale. E assim a batalha continuou, chamando-o pelo nome que mantém até hoje. Esforçando-se, Amazias reuniu seu povo e foi ao Vale do Sal, onde matou 10.000 homens de Seir. O Vale do Sal é onde os israelitas derrotaram seus inimigos em 2 ocasiões, sendo a primeira a vitória de Davi sobre os 18.000 arameus. Os estudiosos não conseguem identificar a localização exata descrita, mas Samuel nos diz que lá Davi foi exaltado por seu povo por alcançar uma vitória incomum em guerras. Que batalha difícil esperava Davi, com tantos inimigos contra ele e um exército que superava em número os israelitas. Mas talvez Deus estava com ele. De fato, Davi alcançou a vitória no Vale do Sal, derrotando os 18.000 soldados. Mas quero explicar algo sobre esse breve relato. Se você não lutar suas batalhas, você não vencerá. Muitos de nós crescemos com a frase: Deus luta nossas batalhas. Mas isso é uma meia-verdade. Deus venceu a guerra, tudo está feito, mas você deve lutar suas próprias batalhas. Lutar por suas bênçãos é um mau hábito que os cristãos modernos adquiriram de apenas orar e clamar. Deixe-me dizer-lhe que Jesus é a palavra feita carne, e que suas palavras foram acompanhadas por ação. Ele se dedicava apenas a orar? Certamente não. O mestre, como Davi, sabia que as batalhas são enfrentadas colocando em prática a fé professada. Sim, é um fato que devemos orar, jejuar e louvar. Mas também há um tempo para colocar em ação o que acreditamos com o coração. Para o israelita, o sal é muito importante. Com sal, a aliança de Deus com o homem foi selada. Com sal, as ofertas foram purificadas. Com sal se podia abençoar ou amaldiçoar. Mas naquele dia, Davi teve que provar ao povo que Deus estava com ele, que o sal da aliança estava sobre sua cabeça e que a vitória viria pela mão de Jeová. Agora,
Você que quer as bênçãos de Deus, o que faz para alcançá-las? Você espera sentado ou apenas ora em casa e espera que Deus apareça? Você só se congrega na igreja e se contenta com isso? Nós, cristãos, tendemos a esperar pela resposta de Deus, e isso é tudo. Não queremos fazer sacrifícios, não queremos fazer nada além do estritamente necessário para sermos considerados bons crentes. Somos conformistas, mas não agradecidos. Queremos alcançar as maiores bênçãos com o menor esforço. O que um cristão deve fazer para alcançar suas bênçãos? A resposta é fácil: lutar por elas. A história de Davi é um exemplo de que o sal pode abençoar ou amaldiçoar. Se você vai para a batalha preparado para vencer, o sal será para a bênção. Se você vai para a batalha com a ideia de que faz o que pode, então o sal será sua ruína. Assim funciona o feiticeiro. Se um feiticeiro amaldiçoa sua casa com sal e você não está consagrado a Deus, essa maldição cairá sobre você. Mas se você entender que o sal é uma arma feita para você e honrar a Deus sendo fiel, então nenhuma praga nem maldição tocará sua casa. Um cristão deve orar, jejuar, se consagrar, ser justo, piedoso e íntegro diante de Deus, vivendo espiritualmente. Se alguém não vive no reino espiritual, então algo está faltando na vida. O sal é o início desta luta. Em muitas ocasiões, Jesus curou apenas com sua palavra, mas outras vezes ele usou atos proféticos, demonstrando que ele era o Filho do Criador de tudo. Em João 9, é relatado que, passando, Jesus viu um cego. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: Nem este homem nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que as obras de Deus se manifestassem nele. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem à noite, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, fez um pouco de lama com a saliva e colocou-a nos olhos do homem. Ele lhe disse: Vá, lave-se na piscina de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Talvez você ainda não entenda o que estou tentando explicar, então vou dar alguns exemplos de plantas. Sabemos que Deus criou tudo o que existe e que tudo foi feito para sua glória. Entre tudo o que foi criado, há plantas que foram feitas para curar o corpo humano e animal, e algumas têm propriedades para curar doenças graves. Muitos dos medicamentos de hoje são derivados dessas plantas, como a aspirina e a morfina. Agora, as plantas são espirituais ou materiais? Claramente, você diria que são materiais, pois pertencem ao mundo físico que conhecemos. Mas e se eu lhe dissesse que as plantas começaram sua existência no mundo espiritual? No início da existência não havia nada, apenas um enorme vazio, e então, de repente, tudo foi criado. Gênesis. O mundo físico que conhecemos é o resultado de trazer o espiritual para o material. Primeiro, existiu no pensamento de Deus e depois foi formado no mundo mortal. Nas palavras de Jeremias: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que nascesses, te consagrei. Jesus é espírito feito carne. Quando transferimos o espiritual para o mundo material, é quando os milagres ocorrem. O sal é apenas sal até que se una com o espiritual, e no espiritual é aliança, purificação, bênção. O próprio Jesus uniu o espiritual com o material. Tendo dito isso, ele cuspiu no chão, fez lama com a saliva e aplicou-a nos olhos do homem cego. A terra é apenas terra, é claro, mas do pó da terra o homem foi criado. A saliva é apenas saliva, mas também é água, e a água foi criada para dar vida. Jesus reconhece isso, e por meio de sua autoridade, une o espiritual com o material para provocar um milagre. No entanto, há um ponto-chave nisso, e está em João 9. Ele lhe disse: Vá lavar-se na piscina de Siloé, que significa enviado. Então ele foi.
lavou-se e voltou vendo. A ação completou o milagre. Obediência e ação produzem bênção. Resumo final. O sal tem sido usado como uma ferramenta de guerra desde os tempos do Antigo Testamento, representando a aliança entre Deus e Davi. Ele foi usado para purificar ofertas e condenar lugares marcados pelo pecado. Simbolicamente, o sal representa o eterno. Ele é usado para purificar, amaldiçoar e estabelecer alianças. Seu manuseio deve ser meticuloso e puro, desde a compra, dedicando-o e usando utensílios novos reservados apenas para esse propósito. Ao empregar o sal, o crente deve ser dedicado a Deus e viver como um verdadeiro filho da fé. O sal é usado em áreas afetadas por maldições de bruxas, pecado e maldade humana, em lugares onde os espíritos malignos se recusam a sair, orando e intercedendo durante o ato e restringindo qualquer espírito de vingança. Além disso, o sal é aplicado para eliminar maldições de corrupção transmitidas de geração em geração, aplicando-o sobre o ventre e renunciando a quaisquer laços ancestrais. Ele também deve ser espalhado sobre os dízimos e ofertas apresentados no altar, orando por sua purificação. No lar e em locais consagrados, o sal é espalhado para afirmar que estão protegidos pela graça divina e que nenhuma entidade maligna ou feitiço tem poder sobre eles. Nas culturas orientais, o sal simboliza um compromisso mútuo de não trair ou prejudicar, estabelecendo um vínculo de confiança e lealdade eterna. No entanto, o sal não terá efeito sem fé e compromisso com Deus. Advertência final. Você já ouviu falar da serpente de bronze que Deus ordenou que Moisés fizesse em Números 21? Depois de saírem do Monte Hor, no caminho para o Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, o povo se desanimou e falou contra Deus e Moisés. Por que nos tiraste do Egito para morrer no deserto? Não há pão nem água, e detestamos esse alimento miserável. Então, Jeová enviou serpentes ardentes entre o povo, e elas mordiam o povo. Muitos israelitas morreram. O povo veio a Moisés e disse: pecamos quando falamos contra Jeová e contra você. Ore a Jeová para que ele tire as serpentes. Moisés orou pelo povo, e Jeová lhe disse: faça uma serpente ardente e coloque-a em um poste. Qualquer um que for mordido pode olhar para ela e viver. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou em um poste. Sempre que alguém era mordido e olhava para a serpente de bronze, vivia. Deus foi misericordioso com seu povo, fornecendo um instrumento visível para que os israelitas pudessem olhar para ele e ser salvos do veneno. Mas a história não termina aí. O povo de Deus mais tarde se corrompeu novamente. Em Reis 18, o rei removeu os altos, quebrou as pedras sagradas, derrubou os postes de Aserá e quebrou em pedaços a serpente de bronze que Moisés havia feito, porque até aquele tempo os israelitas queimavam incenso a ela e a chamavam de Nehushtan. O rei Ezequias destruiu a serpente porque o povo de Israel esqueceu que o milagre veio de Deus e não de uma estátua. O mesmo acontece com o sal. Ele deve ser um instrumento a serviço dos filhos de Deus, não reverenciado ou usado de forma leviana. O sal é um meio de manifestar a autoridade de Deus. Seja correto, seja um servo fiel e não cometa o mesmo erro que os israelitas. Use as ferramentas de Deus corretamente e você sempre terá o favor do seu Pai Celestial. Seja abençoado. Bênçãos. Não viva em queixas, lamentos ou autopiedade. Você é um guerreiro em tempos de guerra e o único objetivo é seguir em frente. Não há retorno. Um cristão nunca volta atrás. Um cristão é fiel ao seu Deus nos bons e maus momentos. A fé nunca deve diminuir. Se você é cristão, viva sobrenaturalmente. Se o poder espiritual do sal na Bíblia o surpreendeu, imagine o vídeo que aparece na tela. Clique nele e descubra o que a Bíblia diz sobre tatuagens.
Deixe sua opinião sobre o tema do vídeo nos comentários, sempre respeitando as opiniões dos outros. Espero que tenha gostado do vídeo. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que me apoie com sua inscrição para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Compartilhe este vídeo com familiares e amigos. Dê um like e deixe sua opinião nos comentários. Isso ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas. Juntos, podemos iluminar mais mentes e expandir nosso entendimento. Obrigado por estar aqui e que Deus o abençoe.